Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar da ira. A ira que é um desvio da doçura. Então, nós que estamos aqui trazendo para vocês esse tema, devemos nos policiar. Por exemplo, você conhece alguém irado? Você conhece alguém zangadão? Aquela pessoa amargurada, brava, severa, áspera, intolerante. Muitas vezes dolorida, angustiada, aflita. Será que você é assim? Você conhece alguém arrogante, orgulhoso, aquele ar de superioridade? Ou muitas vezes invejoso, que tem inveja e um pouco de raiva porque o outro tem e ele não tem? Será que você é como eles? Se inquiete com isso, né? Então, segundo os dicionários, a ira é um sentimento de indignação, de rancor, de fúria, de cólera, de ódio, de vingança, dirigido a uma pessoa ou a mais outras pessoas. E também há situações que o causa essa ofensa. Pode ser um impulso momentâneo, pode ser um estado permanente e profundo. Ela pode ser reprimida, mas pode ser externada. Então hoje, chamem todos que estão por aí com vocês, todo mundo de frente para a telinha, que vamos discutir sobre um vício que muito nos afasta do amor de Deus e muito desagrada a Nossa Senhora, que é a ira. Nossa Senhora tem uma grande virtude, que é a virtude da doçura. A doçura angélica, uma doçura angelical. Só que tem um vício, um desvio, que nos faz deixarmos de ser doces e ficarmos irados. Olha, tem coisa que me deixa irado. Eu fico irado. Meu Deus do céu. Ô Mara, ficar irado, ter ira, é lícito? Alguém pode ficar irado com outro? É bem interessante como pequenas palavras modificam todo o contexto. Não é? Quando você diz assim, eu fiquei irado por uma coisa, por uma situação, isso é lícito. É lícito a gente se irritar, se irar por algo ocorrido. Agora, não é lícito se irritar, ter ira de alguma criatura de Deus. Entende isso? Das criaturas eu não posso ter ira, eu posso sentir ira daquilo que alguém pode ter me feito. Agora veja só, raiva, se tem, passa. Chateação, acaba. Existem situações que nós verdadeiramente temos que ter cólera, temos que ter pavor, temos que ter ira, tá certo? E dessas situações, então, é lícito. Por exemplo, César, o que te faz cair? Qual é o teu motivo de queda, meu irmão? Estou falando com você. Quais são as tuas tentações, aquilo que você sofre e que lhe faz retirar do caminho de Deus? Dessas coisas você deve ter muita ira. Você deve ter determinação. Meu amor, quando o sentimento é pouco, é pequeno, uma raivinha, você volta a fazer. Mas a partir do momento que verdadeiramente você tiver cólera daquilo que lhe leva a cair, daquilo que é a sua queda, então você vai ter uma força em Deus de não querer mais aquela posição. Entende isso? Por que que você peca, no outro mês vai ao sacerdote e confessa o mesmo pecado? Simplesmente, meu irmão, porque você ainda não conseguiu ter ódio daquele pecado que te faz cair. Quando você, sim, verdadeiramente sentir ódio, você vai ter força para não mais cair. Mas, Mara, pode ter ódio contra alguma coisa, mas se Jesus é o príncipe da paz, ele diz, a paz esteja contigo, ele é o homem da paz, então Jesus autoriza? Se você for verificar bem a passagem que está lá em Gênesis, não é? Nosso Senhor estabelece um único ódio, uma única inimizade da mulher para a serpente. Agora veja, a serpente, Satanás, não é uma criatura humana, mas é aquela criatura angélica de Deus que vai provocar todo o mal e todas as maldades. Então é lícito, sim, eu ter pavor, eu ter ódio de Satanás e de toda a maldade que ele coloca. Jesus é o príncipe da paz e ele vem estabelecer a paz. Então, mesmo que você esteja chateado por alguma situação, você vai ter ódio daquela pessoa que lhe propôs ou que lhe colocou naquela situação? Não, mas você vai ter ódio da situação que foi colocado. Sabe quem explica muito bem isso? Santo Agostinho. Você já deve ter o livro Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão.
toda essa nossa fala, tudo aqui que nós estamos conversando, você vai poder encontrar aqui. E Santo Agostinho vem belamente falar sobre isso. Escuta um pouco, medita comigo. Santo Agostinho vai dizer assim: ter ira contra o pecado não é ira, mas é zelo. E, portanto, não somente é permitido, mas às vezes é um dever. Mas a nossa ira deve ser acompanhada pela prudência e deve ser dirigida contra o pecado e não contra o pecador. Pois, se a pessoa que estimamos, estamos corrigindo, perceber que falamos por meio de paixão ou de ódio contra ela, a correção será inútil, tá certo? Então, estar irado contra o irmão por causa do pecado que ele cometeu não é permitido, porque não estamos autorizados a odiar outras pessoas por causa dos seus vícios. Imagina, meu irmão, não é só as pessoas de fora da tua casa que têm vícios, você também tem os teus, como nós temos os nossos. E já pensou se as pessoas tivessem ira justamente por conta do teu vício, do meu vício? Todos nós, então, seríamos odiados. Então, nós temos que buscar cada vez mais ter ódio. Veja só, entenda, César, uma pessoa que, por exemplo, bebe, e ele tem raiva porque quando chega em casa vê que foi grosseiro com a mulher. Mas se ele só tiver raiva, esse vício da bebida vai se tornar a se realizar novamente. Mas a partir do momento que ele dá outra vez, ele bebe, é ruim, começa a bater nos filhos, se ele começar a ter ódio da situação que ele é levado desse pecado, então ele vai ter força justamente para exterminar isso da sua vida. Então seria um ódio contra o pecado. Contra o pecado. Então, quando o próprio Deus diz, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, é a descendência do pecado. Do pecado. Do Deus pecado permite esse ódio ao pecado, ao vício, e não ao pecador. Não, veja só, o desejo da ira é um desejo imoderado, tá certo? Você perde todo o equilíbrio e parte para quê? Parte para a violência. E essa violência não é permitida. Aí você pode até agora estar nos assistindo e estar dizendo assim, mas, então, qual foi o sentimento que Jesus teve quando chegou no templo de Jerusalém? Foi ira? Sim, foi ira. Mas não foi ira daqueles mercadores. Foi ira do ato que eles estavam fazendo, tá certo? E o próprio Jesus, ele vai dizer isso. Fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. E ele vai dizer o quê? Ele vai educar. Ele pega o chicote, mas entenda, em toda a situação, ele estava educando. E qual era a fonte de educação dele? O zelo pela casa do meu pai, não é? Me consome. Então, é isso que nós temos que fazer. Quando você for corrigir o seu aluno, quando você for corrigir seu paciente, quando você for corrigir, seja lá seu filho, você tem que corrigir, sim, mas você tem que corrigir mostrando e educando, sendo caridoso com aquela pessoa. E Jesus foi caridoso quando justamente mostrou o zelo. Então, nós temos que ter a moderação. Devemos castigar nossos filhos? É lícito, meu amor. Corrija os seus filhos. Se for necessário, dê suas palmadas, mas veja, a intensidade com você faz isso, essa correção, não pode ser maior do que o ato que aconteceu. Se alguém fez um ato, ele merece correção. Mas quando você deixa a violência entrar no seu coração e você dá uma sentença, um castigo muito maior do que o ato, isso não é lícito. Entende isso? Agora, nos fale, César, como é que se manifesta essa ira? Como é que se manifesta esse processo? Né? Como é que são os pensamentos que Satanás coloca no coração humano para que ele venha a cometer a ira? Não, a ira, ela tem várias formas de se manifestar. A ira pode se manifestar de uma forma breve, uma forma momentânea, enquanto que o ódio não. O ódio pode durar uma vida inteira. A ira é uma força. Na verdade, a ira é aquela força, aquele arranque que nos faz partir contra o inimigo de Deus. A ira foi permitida por Deus, foi dada por Deus. Então, é aquela força que vem para lutarmos. Pode ser breve, pode virar o ódio. Essa ira, como Mara bem colocou, é um processo, ela não tem necessidade de ser maior do que a reação. Ela não pode se tornar algo violento, algo desordenado. A ira, ela vai desencadear um contexto. A pessoa irada, ela fica sem acolher as críticas, ela fica sem acolher
as opiniões dos outros. Então essa pessoa normalmente não aceita conselhos. Mas então temos que ter a temperança na nossa ira. Por exemplo, primeiramente você é envolvido por um furor, por uma raiva, uma loucura passageira. E muitas vezes você pode perder a disciplina, descarregar tensões, impulsos. Geralmente você pode descarregar em coisas, em pessoas, então já está fugindo do equilíbrio. Daqui a pouco você está embriagado por aquele sentimento ruim e pode ter gestos explosivos, chegando ao ponto de agredir pessoas, chegando ao ponto até de ser violento, de bater nos outros. Então a ira já está num grau mais elevado. E o pior, a ira vai crescendo e pode chegar a um estágio maior, que é o desejo de vingança. Então essa ira já fugiu do controle e a pessoa pode até desejar a morte do adversário. Não, essa ira não é lícita. Renuncie a esse sentimento ruim. Tire apenas como ira aquela força que Deus lhe dá para lutar contra o pecado, não contra o pecador. Jamais maltrate alguém por conta de sua ira. Mas um outro pensamento, os pensamentos que aparecem no irado, né? O irado ele tenta se enganar. Ele está irado e fica, doçura, negócio de doçura é coisa de mulherzinha. Não, meu filho, doçura é coisas dos filhos da doce mãe de Deus. Doçura é uma herança da mamãe. Doçura é uma herança do papai. Então não venha com essa de dizer que doçura é coisa de mulherzinha, não. Ora, se lhe ofender, se vingue. Não, vingança não é de Deus. Mágoa ninguém esquece. Não, mágoa se esquece, sim. Nós temos que perdoar os irmãos. Não tem perdão para traição? Claro que tem, meu irmão. Você não trai sua mulher, mas você traz Jesus todo dia. E vem dar essa de bonzinho. Não trai a esposa, mas trai a igreja todos os dias. Então, traição merece perdão, sim. Tem outros que diz, eu sou a favor do aborto. Isso é um irado. Você está se vingando em outras pessoas que não tem nada a ver? Vai se vingar de crianças inocentes? Quem diz que é a favor do aborto é um irado. Afinal de contas, toda vingança é justa. E a criança fez mal a quem? A você? Para você se vingar dela? Ficar irritado é normal. Não, ficar irritado não é normal. A ira, ela vem para que você tenha forças para lutar contra o pecado. Nesse entendimento, é permitido alguns momentos, algumas situações leves, em equilíbrio, com temperança, para que você vença essa situação. Então agora, a ira que é um sentimento, que é um desvio de uma virtude, que é a virtude da doçura. Então, discutindo o tema, aprofundando, então, Mara, quais os motivos para combatermos a ira? Eita, são tantos os motivos, não é? Veja, meu irmão, você pode até ter motivos que você fique chateado, né, quando alguém lhe ofende. Você pode dizer que você fica ressentido porque de repente alguém, sei lá, te desvalorizou. De repente você também pode ficar magoado porque foi traído. Veja só, em todas essas situações você é vítima. Para uma ação vem uma reação, como você estava falando, César. Mas o que não pode acontecer é, por essas situações, o desejo do meu ser for vingança. Por quê? Porque um dos motivos que eu devo me afastar da ira é que quando eu estou irada, o que é que acontece em mim? Eu perco totalmente o meu controle. A pessoa fica desequilibrada, ela fica descontrolada. Uma pessoa que está irada dentro de uma sala de aula não consegue acompanhar o pensamento do professor. Não é isso? A pessoa que está irada, que está dirigindo, perde um pouco dos seus reflexos, não vê aquele carro e de repente você bate. Por quê? Porque você está descontrolada. Aquele sentimento de ira tomou posse do seu ser e que você não fica mais com capacidade de pensar, de analisar. Então, o descontrole é algo muito forte, né? E que é um dos motivos para que a gente busque cada vez mais evitar esse momento. Você pode buscar também como motivo a sua própria saúde, tá certo?
A ira causa muitos acidentes, né? A gente às vezes escuta dizer assim, aquela pessoa teve um ataque do coração porque estava tão irado, foi um momento tão forte Morreu de raiva. Morreu de raiva. Morreu de raiva. Isso acontece, doutor? Tem gente que tem vontade de morrer de raiva. E tem outros que têm vontade de matar. Então a gente tem que buscar cada vez mais justamente esse controle. Veja só, é muito interessante você perceber isso, tanto para você próprio, como com os outros. A expressão facial, tá certo? Ela vai muito me delegar, ou me mostrar, ou me apresentar se eu estou com ira ou se tem alguém do meu lado que está com ira. Pela expressão das pessoas, nós conhecemos. Né? Não precisa ser nenhum psicólogo para entender que se alguém olha para outro e dá um sorriso, essa pessoa está alegre. Pela expressão facial, eu consigo compreender até se alguém está tendo nojo. Como é que é a cara de nojo, aquela repugnância que você não chega perto? Pela expressão facial, eu vou compreender se aquela pessoa está triste, né? Acabrunhado. Pela expressão facial, eu vou poder compreender se a pessoa está com medo. Mas pela expressão facial, eu compreendo que alguém está com ira. Quando a pessoa tem ira, César, a vontade que tem é que pegar alguma coisa... Olha só, jogar na pessoa. Nós devemos buscar, não é, um dos motivos da ira e não causar mais, cair na ira, por quê? Porque existe um batimento cardíaco muito mais acelerado. Quando eu estou com ira, os cabelos ficam todos arrepiados, né? Os olhos parece que vai sair faísca de fogo, de tanta raiva, tá certo? As narinas ficam bem abertas. Por quê? Porque você quer pular naquela pessoa. E isso tudo você veja que existe muitos acontecimentos, não é? Psicossomáticos que vai causar na sua própria natureza física que isso não é bom. Então nós devemos cada vez mais buscar se livrar da ira. A pessoa que está irada não consegue ter um sono tranquilo. Por quê? Porque ela tem à noite pesadelos. Em todos os momentos ela está armando um boy para destruir aquela pessoa que causou essa chateação. Meu irmão, eu não sei se você já foi acometido pela ira, não estou falando de situações, mas a ira de pessoas. Pede à Virgem Maria a cura e a libertação. Vai pedindo ao Espírito Santo, que é fogo, que esse fogo do amor que brota do coração de Deus possa apaziguar, possa trazer a paz para o teu coração. Porque cada vez mais que uma pessoa é acometida pela ira, ela vai ser cada vez mais, não é, acometida pelo sentimento de vingança, de morte, de suicídio, porque não consegue liderar com a sua firmeza. Então, busque sempre voltar-se à paz. Para quê? Para que tenha afabilidade, para que você não perca a sua sabedoria, para que você não perca o senso de justiça. Não adianta você buscar as imperfeições dos outros, porque você também tem as suas imperfeições. Então, não caia na ira. Por quê? Porque você também não é perfeito de tudo. Então, que a gente possa viver cada vez mais. Mas existem algumas terapias espirituais que o ser humano pode buscar, justamente para se colocar contra esses sentimentos. O que você podia nos sugerir como terapia, César? Terapia para um irado. Está irado. Qual a terapia de um irado? Essa todo mundo está atento para escutar, né? Ao amor, à doçura. O entendimento, você precisa se conhecer, meu irmão, minha irmã. Você precisa se conhecer que você não está normal. Precisa se conhecer que você está sendo uma pessoa irada, amarga, bravo, chato. Primeiro você tem que se conhecer. Segundo, o remédio para a ira é o perdão. Você tem que entender que o remédio da ira é primeiro perdoar a você mesmo e perdoar ao seu irmão. Procure se deixar penetrar pela virtude do perdão. Deixe-se restaurar-se. Faça-se um homem novo, uma mulher nova. Se liberte. Perdoe os motivos que lhe fazem ter esses ressentimentos. Esses sentimentos, esse sofrimento é ruim para você, não é para quem lhe maltratou. A prática do perdão é a grande terapia para a ira. Jogue fora a lista de defeitos dos outros. Jogue fora a lista de defeitos dos outros, perdoe as falhas dos outros.
Afinal de contas, tudo não pode ser do seu jeito. Você não pode controlar tudo, você não pode controlar todos. Você não pode fazer comparação de pessoas. Se eu fosse assim, eu fazia assim, fulano fez assado. Não, não comparem pessoas. As pessoas têm temperamentos diferentes. Uns melancólicos, uns fleumáticos, uns sanguíneos, outros coléricos. São reações temperamentais. Uns ainda estão imaturos, são de tenra idade. Ele é apenas uma criança, um jovem, um adolescente. E você está o julgando como se ele fosse uma pessoa madura, que nem você está sendo maduro. Não queira transformar o mundo do seu jeito. Mude o foco. Afinal de contas, você tem que saber quando falar, como falar, em que tom falar. Aprenda a perdoar. Não se excite. Peça a Deus que o tranquilize. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Você conseguirá vencer a ira com oração. Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Santo Terço muito vai quebrar a ira do seu coração, a ira desordenada. Uma outra coisa é consagrar-se a Nossa Senhora. Quando você se consagra e se reveste das virtudes da Virgem Maria, a doçura toma posse da sua vida. E esse desvio da ira sai de você. Olha, o sentimento da ira é o que mais desfigura o ser humano. O que mais faz você parecer com um demônio é a ira. A ira lhe deixa parecido com o cão. A ira lhe deixa parecido com o demônio. A ira lhe deixa parecida com Satanás. É o que mais desfigura o homem. Ao contrário, em oração você se reveste de Deus. Em oração você se reveste da Virgem Maria. Consagre seus olhos, seus ouvidos, sua boca, todo o seu ser. E você, em Maria, você vence essa face desfigurada que a ira causou em você. É importante você ter consciência dessa irritação. E mesmo nos momentos difíceis, mantenha-se calmo e sereno. Imagina, Jesus na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoa o ladrão, aquele dito bom ladrão. Hoje mesmo te verei no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Dos momentos de maior angústia e dor, Jesus tem a tranquilidade de responder com doçura. Então pede a graça de você vencer esse sentimento ruim. Por mais difícil que seja a sua vida financeira, por mais difícil que seja a sua saúde, por mais complicada que esteja a sua família, se revista do amor de Deus, se revista da Virgem Maria, que você será um homem, uma mulher serena e o perdão virá no seu coração. Não existe pecado tão grande que não seja perdoado. Não existe defeito tão grande que não seja perdoado. Perdoe, liberte-se. Lá em Mateus 5 diz: se você não perdoou o seu irmão, deixe a sua oferta diante do altar, volte e perdoe o seu irmão. O Senhor não quer a sua oferta, não quer o seu trabalho missionário, Ele não quer a sua vida de trabalho e de serviço para a igreja se você não perdoar o seu irmão. Então, para vencer a ira, viva a prática do perdão. É bem interessante, né? As pessoas que estão conosco agora podem até dizer assim: ah, César, Mara, vocês não sabem os motivos que eu tenho para estar irado. Meu irmão, nós não sabemos os motivos, mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você está irado, você tem uma razão de estar irado. Aquilo não aconteceu sem nada a ver. Mas o que eu quero que você alerte é que justamente por você perder o controle, pode ser que por você estar irada, você esteja afastando a sua família de próximo de você. Porque quando a pessoa está irada, não está pensando nas palavras que está dizendo, ele passa a ser grosseiro. Pode ser até que tua família esteja dizendo assim: ah, mas essa pessoa está fazendo mico, ela está sendo grosseira, ela está formando um escândalo.
Então, busque viver isso cada vez mais. O sentimento de buscar até da terapia para não se sentir margeado de onde você tem. A ira é uma porta para outros vícios. Outros vícios. Na ira, outros vícios entram na sua vida. E bem sérios. A gula, a dependência química de drogas, a avareza, o roubo. Você quer amenizar uma situação por outra situação. Com ira você piora tudo.